Fala pessoal, que vitória do Tricolor sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, fora de casa. Não, eu não vi o jogo assim como você, né? Um jogo sem televisão, não vou dar migué aqui, tava ouvindo meu amigo Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes, junto com o Humberto Ferretti, o Cláudio Zaidan, fiquei acompanhando os comentários deles, também acompanhando no tempo real aí na internet, me munindo de informações, mas obviamente não vou fazer uma leitura tática aqui do jogo, porque sem imagem fica complicado, mas quero falar do feito tricolor, né? Nesse momento do campeonato, um time que era nono colocado antes da Copa América, nesse momento se torna a melhor equipe entre todas as participantes do Campeonato Brasileiro depois do recesso do campeonato. O São Paulo que já tinha o melhor aproveitamento, hein? É que o São Paulo tinha esse jogo atrasado e tinha 4 vitórias e um empate. Agora tem 5 vitórias em um empate em 6 jogos. E nesses 6 jogos ele consegue 16 pontos. O Flamengo tinha 13 pontos em 6 jogos e no aproveitamento o São Paulo estava melhor. E supera inclusive em pontos o Corinthians, que tinha 15 pontos, só que o Corinthians tem uma diferenciação assim, em relação aos demais. Porque depois da Copa América ele ainda jogou mais do que um jogo, né? Mais um jogo em relação aos demais, que foi o jogo contra o Goiás atrasado da 7ª rodada. E aí por isso ele conseguiu 15 pontos em 7 jogos, pois o São Paulo conseguiu 16 em 6 partidas. Vejam só o que consegue o São Paulo nesse momento, vencendo um adversário difícil. Olha, é muito difícil jogar contra o Atlético na Arena da Baixada. A gente sabe que o Atlético aí está focado na Copa do Brasil, mas o jogo é só no início de setembro. Jogou com seus titulares aí, boa parte deles. E o que mais me deixa feliz assim quando eu vejo o São Paulo jogar, nesse caso não foi ver, mas é acompanhar o São Paulo no comando do Cuca, ver um treinador com repertório, né? O Cuca adora jogadores polivalentes e a gente nota que quando ele tem jogadores assim, ele se diverte, né? O time terminou hoje com uns 5 laterais em campo, cada um numa função diferente. Porque ele começou com o Daniel Alves no meio, o Igor Vinícius na lateral direita, o Reinaldo na esquerda, e aí depois no meio do caminho ele colocou o Léo Pelé, né, para fazer uma linha defensiva, e depois ainda o Juan Fran. E aí ficou todos esses laterais ali fazendo um sistema defensivo, o que não necessariamente foi interessante, porque aí você chama o Atlético para o seu campo, né? E no final do jogo, pelas informações, o Atlético poderia muito bem ter empatado, correu um certo risco, mas a estratégia acabou dando certo. Não sei se o Cuca fez isso também pelos desfalques que tinha, né? Tava sem o Pato, sem o Toró, sem o Hernanes, já não tinha o Pablo e o Rojas, ele não pôde alçar dos seus principais jogadores e também vale lembrar que esses caras jogaram domingo, né? E quarta-feira, o São Paulo é um dos poucos times aí que tem só o Campeonato Brasileiro, mas acabou pegando aí uma sequência de domingo e quarta-feira. Então dosar foi o que pensou o Cuca para esse jogo, mas o fato é que deu certo, 3 pontos, a vitória e essa vantagem aí, digamos assim, do São Paulo chegando na reta final desse primeiro turno, nas primeiras colocações. O São Paulo hoje está com a mesma pontuação de Palmeiras e Flamengo. São Paulo, que era 9º colocado antes da parada para a Copa América, hoje tem a mesma pontuação, os mesmos 30 pontos de Palmeiras e Flamengo. Só está abaixo porque o Flamengo tem mais vitórias que o Palmeiras e o São Paulo, que tem 8 vitórias, então o Flamengo por isso é vice-líder. E no saldo de gols, o São Paulo perde para o Palmeiras por 14-11. Então 3 gols de saldo aí. Mas está a 2 pontos do líder Santos, que já perdeu 2 consecutivas, permaneceu líder e viu os demais encostarem. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E de novo, o São Paulo tem só o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está envolvido na Libertadores e muito bem. O Flamengo está envolvido na Libertadores também. E o Santos também só tem o Campeonato Brasileiro. Mas deu uma oscilada aqui e ali, tem uma dificuldade de elenco, mas tá num grande trabalho aí do São Paulo também. E o Cuca recebeu peças agora, tem um outro desfalque aqui e ali, mas tem um elenco encorpado para poder avançar. E o Cuca foi campeão deste campeonato pelo Palmeiras há 3 anos, em 2016. E o Cuca sabe mexer com jogadores polivalentes, com um elenco qualificado e sabe ser campeão. O São Paulo vai chegar.
Eu estou reafirmando isso porque a sequência é muito boa, a perspectiva é muito boa e o que a gente vem vendo pela frente aí do que tem o São Paulo é de um time que vai jogar só uma competição, vai poder descansar seus atletas, tem boas opções de elenco para poder brigar. Não sei se vai ganhar, tem muito concorrente e são concorrentes muito qualificados, depende muito do que acontecer na Libertadores e na Copa do Brasil com algumas equipes, né, como o Grêmio e o Inter, por exemplo, que estão envolvidos. Eu já tirei eles do páreo, tá? Mas como tem muito campeonato pela frente, são sempre equipes que, eliminadas ali, se voltarão para o Campeonato Brasileiro. Isso sem falar da Libertadores, no caso do Palmeiras e do Flamengo, que se avançarem na Libertadores, embora eles tenham elenco, sempre ficam um segundo plano para o Campeonato Brasileiro, e aí o Santos e o São Paulo podem crescer. E o Corinthians também que tá vindo atrás. Então, tem muita coisa, eu não tô nem falando aí que o São Paulo vai ganhar o primeiro turno e tal, porque aí já tem torcedor, mas ganhou o ano passado e não quis dizer nada. Não, não é isso. O que eu falo é o crescimento, a ascensão numa hora interessante e uma perspectiva boa, uma perspectiva para a sequência, para o segundo turno, que se mantiver esse crescimento, vai oscilar ali na frente, vai perder jogador aqui e ali, não vai ganhar todas, mas o campeonato é muito difícil, muito concorrido, e o que o São Paulo vem fazendo depois da Copa América merece elogios. Te inscreve no canal, hein? Você aí que tá me vendo, sei que você não tá inscrito. É só clicar aqui. Vamos juntos, até a próxima. Tchau.